Olá, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Temos a grata oportunidade de estarmos de volta. A semana passada nós estivemos bem envolvidos com a celebração da Páscoa, portanto não tivemos tempo para fazer as chaves do Evangelho. Mas é uma grande chave celebrar a Páscoa, né? É para nós o momento mais crucial da igreja cristã. Morte, sepultamento, ressurreição, ascensão do Senhor Jesus Cristo. Se não tivesse havido uma Páscoa, não haveria cristianismo, não haveria igreja. Mas, graças a Deus, por esse processo. Morte. Morrendo, Ele nos amou. Sepultado, Ele levou o nosso pecado para longe. Ressuscitado, Ele nos garantiu essa vitória. E um dia desse Ele volta para nos buscar. Antes de nos levar daqui, Ele nos deu comissão para que nós levássemos o Evangelho, para que nós anunciássemos os seus feitos e com essa anunciação nós conquistássemos as pessoas que estão envolvidas no mundo de pecado, de dores, de loucura que nós chamamos o Éden de Satanás. Então, é a nossa obrigação, é a nossa comissão levar essa palavra. Eu quero basear aqui a nossa meditação na oração do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 17 de João, lá no versículo 17 também, o Senhor Jesus Cristo orando pelos seus discípulos. Depois nós vamos ver que Ele não orou só pelos discípulos, mas por nós todos. Ele disse assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Agora, como foi que o Pai enviou Jesus ao mundo? Não foi um envio de eu chamar, por exemplo, o meu filho e dizer assim: João, vá a determinado lugar para mim. E o meu filho vai lá fazer algo em meu nome. Eu não tenho a capacidade de enviar o meu filho tal como Deus enviou o seu. Por quê? Porque quando Deus enviou Jesus, Deus foi dentro de Jesus. Dentro um só corpo. Uma só pessoa. Aquilo, Atos, capítulo 20, verso 28. Atos 28, verso 20. Diz que Deus comprou o rebanho com o seu próprio sangue. Jesus era Deus em carne. Deus estava em Jesus reconciliando o mundo consigo. Então, a maneira que Jesus foi enviado, Ele está enviando os seus. Qual é a maneira? Ele está dentro de nós. Assim como tu me enviaste, também eu os enviei ao mundo. Cada pregador da palavra de Deus, o verdadeiro enviado de Deus ao mundo é Jesus visitando a casa de alguém. Não há um outro lugar para se encontrar Jesus Cristo a não ser em seu povo, no corpo da sua igreja. Essa é a maneira que Jesus está nos enviando. Aí entra, sim, cabe a nós viver a mesma vida que ele viveu. E aí ele disse assim: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Esse eu me santifico por causa deles é que me chamou a atenção aqui. O Senhor Jesus Cristo, como um homem, ele poderia ter se casado. Ele não fez isso.
O Senhor Jesus Cristo, como um homem, ele poderia ter adquirido bens. Ele não fez isso. O Senhor Jesus Cristo poderia ter se envolvido em muitas coisas terrenas aqui que não era errado, que não é pecado, que não lhe faria mal, mas impediria de cumprir a missão de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um que, como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Então, essa é uma graça tremenda. Nós pensamos que Jesus deu a sua vida apenas no Calvário. Na verdade, ele deu a sua vida desde que nasceu. Entende isso como renúncia, renunciando prazeres, renunciando direitos, renunciando possibilidades e vivendo exclusivamente para um propósito, que era salvar essas almas, ganhar essas almas, reconciliar esse povo que havia se perdido por causa do pecado, novamente com Deus. Então Deus nos dá essa comissão, assim como Jesus é enviado, ele nos envia. Eu não tenho necessidade de morrer por alguém, porque o Calvário, de acordo com Hebreus, capítulo 9, foi de uma vez por todas, Jesus entrou no santuário, ofereceu o sacrifício, tanto como sacrifício cordeiro, como sumo sacerdote. Ele oferece, e de uma vez por todas essa questão do pecado está eliminada. Então, como homem, eu não preciso deixar de casar, porque no casamento há um relacionamento físico, emocional ali, e isso tiraria a condição de cordeiro. Cordeiro, lá no Velho Testamento, que fosse ser sacrificado, deveria ser macho de 1 ano que não tivesse ainda encontrado uma fêmea. Tiraria qualquer homem da capacidade de exercer isso. Não é o nosso caso, já que a Escritura, São Paulo escrevendo a Timóteo, diz: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja marido de uma mulher. Então já nos inclui aqui. Isso sai fora. Mas existem renúncias que cabe a todos nós cumprir em benefício de outro. Porque a nossa missão ainda é salvar almas, ou mostrar a essas almas que houve um Salvador. Eu quero tomar uma escritura aqui também. Em 1 Coríntios, capítulo 8, o apóstolo Paulo fala algo que a gente poderia ficar ampliando em muitas coisas aqui, apenas para poder salvar as pessoas. No tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Nós temos conhecimento das coisas e às vezes nós nos tornamos muito grande pelo conhecimento que temos. Mas o amor edifica. São Paulo está nos chamando a sair do que eu conheço para a operação do amor. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há um outro Deus senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos.
e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos de mais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir, a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraca, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua consciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar o seu irmão, nunca mais comereis carne, para que meu irmão não se escandalize. E aí o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui. Ô, gente, eu comer isso não me faz mal, não. Eu não considero essas coisas. Por quê? Pelo conhecimento que eu tenho, isso aí não vai me fazer. Que ídolo? Não existe esse ídolo para o qual você sacrificou isso. É verdade, esse é um conhecimento que me faria caminhar em cima de qualquer coisa aqui. Vamos nos lembrar do Senhor Jesus Cristo falando assim, eu me santifico por eles. Existem coisas que nós deixamos de fazer por causa de alguém mais fraco. Existem coisas que até nos seriam lícitas, não nos faria nenhum mal. Existem lugares, eu tenho resistência suficiente para ir em tal lugar. Mas não é por isso que nós devemos viver em prol de que almas sejam salvas. Por isso, seu irmão escandalizaria em te ver comendo alguma coisa? Sim, então não coma mais. Seu irmão, alguém diz assim, eu guardo tal dia, eu não guardo. Não entre em contenda por causa desse dia de guardar ou de não guardar. Santifique-se pelo outro, quer dizer, renuncie a alguma coisa em benefício do outro, ajude esse outro. Essa é a visão que se torna uma grande chave para as nossas vidas. Às vezes você vai confrontar as pessoas porque ela come tal carne ou não come tal carne, ou não. Não, deixa de comer você também. Por exemplo, nós temos os adventistas dos sétimos dias. Não comem carne. Aquela carne não faz mal nenhum. Eu não tenho escritura quanto aquilo ali, que não... Atos capítulo 15. Agora, se eu estiver junto com alguém, para ganhar a confiança dessa pessoa, de eu pregar para ela, eu deveria deixar de comer aquilo ali. Como lá em casa, mas deveria deixar. Você vai comer isso? Não, irmão, isso te faz mal? Faz, então não como. Entende? O Senhor Jesus Cristo renunciando coisas só para que ele pudesse cumprir sua missão. Nós estamos vivendo em tempos onde é difícil ver as pessoas se renderem. É difícil ver as pessoas renunciar coisas. Mas eu posso. Mas isso não tem nada a ver. Mas alguém ficará em problema. E aí Jesus disse assim, é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier. Seria melhor amarrar uma pedra de mor no pescoço e se atirar no fundo do mar do que escandalizar um desses pequeninos. Então você observa quão importante é viver uma vida correta, uma vida mais leve, uma vida equilibrada, a ponto de conquistar as pessoas, a ponto de trazer essas pessoas para o seu conhecimento. Então vamos dizer, um dia você deixou de comer tal carne, um dia você deixou de fazer tal coisa em um tal dia,
Mas aí aquela pessoa confiou em você e você conseguiu mostrar a palavra de Deus. Hoje, quem sabe vocês dois juntos podem comer aquilo que lá atrás deixou, simplesmente por conquistar. É aí que você vai entender São Paulo dizendo assim: eu me fiz de tolo para ganhar os tolos. Eu me fiz gentio para ganhar gentio. Eu me fiz judeu para ganhar judeu, embora aqui eu esteja apenas inferindo, né, que Paulo tinha dupla nacionalidade. Mas é isso que tem que haver dentro do Evangelho. Dentro do Evangelho tem que haver um pouco de renúncia. Você não deve, nós usamos a expressão assim, enfiar goela abaixo das pessoas, nada. Você deve, com sabedoria, santificar-se por alguém mais. Evite determinadas coisas. Vou dizer algo. Todos nós temos falhas, mas guarde as suas falhas. As pessoas vão saber mesmo. Evita determinadas coisas perto de alguém, porque pode ser que você vá influenciar alguém a um erro. Apenas eu sei que nosso tempo está escasseando-se aqui, mas um pequeno testemunho. Um dia alguém me chamou porque o pai de uma família estava bebendo. Bebendo? Mas o que é isso? O senhor poderia vir? Eu fui lá conversar com aquele homem. Aquele homem estava bebendo vinho, estava envergonhado diante de seus filhos, da sua esposa. E aí ele me disse assim, sabe, foi até um pregador que falou comigo que não tinha problema beber. Aí eu bebo um vinho, comecei um vinhozinho, daqui a pouco estava bebendo. Continuou só vinho, mas bebendo muito, e sim bebedor. Então alguém diria assim, não tem problema, é só não embebedar. Mas é um vinho, é uma coisa essa. Eu disse para aquele irmão assim, eu prefiro errar para cima do que para baixo. Se ele tivesse me perguntado, eu diria assim, não pode, não tome de modo nenhum. Aí eu vou dizer algo aqui. Eu nasci no Evangelho, nunca me embebedei. Tem bebidas que eu não sei o gosto, não sei o que é o gosto de uma cerveja, uma cachaça. Nunca bebi. Quem sabe, eu poderia ter na minha casa uma garrafa de vinho, numa ocasião, quem sabe, tomar um vinho com alguma comida ali. Eu não gosto disso. Eu poderia, ou uma outra pessoa dentro da minha situação poderia. Mas que tal alguém que já foi um bêbado lá atrás, um cálicezinho, uma dosezinha? Então, por que é que nós não podemos nos santificar em benefício de um outro? Deixa de fazer só para abençoar aquele outro. Aquele pregador que falou com aquele pai, não tem problema, chegou a uma condição de que ele mentiu para aquele homem. Mentiu com uma coisa que poderia ser verdade para um outro. Então, eu me santifico por causa deles. Santifique a sua vida por benefício de outro. Quem sabe a sua vida, alguma coisa que você vai fazer, não vai te acrescentar nada, você não se tornará melhor cristão por deixar de fazer ou fazer alguma coisa, mas vai ajudar um outro. Renunciar. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos. Medite nessas palavras. Eu preciso renunciar mais coisas. Eu preciso santificar mais a minha vida. Mas a sua vida está boa para mim, mas não está para outro. Então, para outro, ela terá que ser um exemplo melhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.